Bradesco, as melhores histórias e um só banco. Olá, boa noite. Boa noite. Um ex-jogador de futebol preso por matar no ano passado um motorista durante uma briga num posto de combustíveis em São Paulo conseguiu, na justiça, deixar a cadeia. 2 dias depois de ser solto, ele descumpriu uma determinação do juiz. O assassino estava num bar à noite, comemorando a liberdade com os amigos. O vídeo tem 19 segundos. Ele tá na área. A gravação foi feita num bar em São Paulo. Esse seria um registro normal se este homem não estivesse proibido de estar ali à noite. Ele é Dáfnis Braga Souza, ex-jogador de futebol profissional. Em maio do ano passado, Dáfnis assassinou o motorista Wagner Júnior. Por ordem da justiça, ele deveria estar em casa. Ele vai estar lá sorrindo, se divertindo, e a gente vai estar aqui com a saudade, com o vazio. Eu não acho justo ele passar o Natal, as festas de fim de ano com a família dele. Eu não acho justo, entendeu? Porque a gente vai ter um buraco na nossa mesa. Dáfnis e Wagner estavam num posto de combustíveis na capital paulista. Wagner fez uma brincadeira. Disse que o carro esportivo do ex-atleta não era potente. Dáfnis se irritou e começou uma discussão. Ele pegou a arma da namorada, uma guarda civil municipal, e disparou contra Wagner, que não resistiu. O atirador ficou preso por 1 ano e meio, mas conseguiu um habeas corpus na última semana. Entre os argumentos da defesa está a pandemia. Com um atestado médico de 2019, os advogados alegam que Dáfnis faz parte do grupo de risco por ter a arritmia cardíaca. A liberdade foi concedida, mas o juiz impôs medidas cautelares que Dáfnis era obrigado a cumprir. Entre elas, o recolhimento domiciliar noturno. O ex-jogador saiu da cadeia no dia 10 de dezembro. Já no dia 12, ele foi flagrado no bar, na companhia dos amigos, comemorando a liberdade. Ou seja, 48 horas depois de ser solto, ele descumpriu a determinação da justiça. Eu peço muito que revejam isso, entendeu? Que os promotores, que os juízes revejam tudo isso. Que não é justo ele estar na rua. A defesa do ex-jogador alega que ele não violou a determinação judicial. O réu Dáfnis quer dizer e quer deixar claro que no dia em que as filmagens foram realizadas, não havia por parte do Tribunal de Justiça nenhuma restrição à sua capacidade de ir e vir, só vieram ontem. E ontem, a partir de ontem, ele cumprirá e cumpre rigorosamente todas as exigências que lhe foram feitas. Mas a data da decisão do habeas corpus, a que a defesa de Dáfnis teve acesso, é de 9 de dezembro, 3 dias antes do vídeo no bar. Todas as medidas restritivas já estavam no documento. O advogado, que representa a família da vítima, entrou com um pedido para que o ex-jogador volte à prisão. Se as medidas cautelares que foram impostas foram descumpridas por ele, o único remédio, inclusive autorizado pela nossa legislação, pelo nosso Código de Processo Penal, é a revogação do benefício e nova decretação da prisão preventiva. Veja agora outros destaques do dia. Governo federal libera verba para a compra de vacinas contra a Covid-19. STF aprova restrições para quem não se vacinar. São Paulo terá escolas abertas mesmo na fase vermelha. Temporal provoca mortes e destruição em Santa Catarina. No Pará, policial agride mulher por causa de rede de dormir. Lewandowski supera Cristiano Ronaldo e Messi e ganha prêmio de melhor do mundo. Oferecimento Bradesco. Em 2021, volte a brilhar. A Justiça do Rio liberou em uma audiência de custódia hoje o surfista que causou um acidente de trânsito que matou um sargento da Marinha. Ele dirigia alcoolizado quando bateu no carro do militar.
Viajar era um dos maiores prazeres de Diego Gomes da Silva. Emoção garantida. O sargento da Marinha tinha 36 anos e adorava dividir esses momentos com a família, que hoje está devastada. É uma dor inexplicável, né? Porque meu marido era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito família, sabe? Um bom pai, um bom marido, muito presente. Juntos há 12 anos, Patrícia e Diego oficializaram a união no ano passado. O trabalho na Marinha era o sonho de infância do Diego. Ele já estava na corporação havia 19 anos. Um dia antes fez como de costume. Saiu aqui de casa pela manhã e voltaria no dia seguinte. O acidente atrapalhou os planos e sonhos da família. Meu filho todo dia, sabe, toda hora fala pra mim: mãe, eu queria passar o Natal com meu pai. Ele falou que sim pra mim hoje. Mãe, um dia eu vou ver meu pai de novo. O acidente que matou o Diego aconteceu na manhã dessa quarta-feira, na zona sul do Rio. O carro em que o militar estava foi atingido em cheio por uma caminhonete descontrolada, que invadiu a pista contrária. Na direção estava Felipe Cesarano. O surfista, conhecido como Gordo, é um dos maiores especialistas em ondas gigantes do Brasil. O exame confirmou que Felipe estava embriagado. Segundo a polícia, o surfista ainda teria debochado da situação no momento do exame. Afirmou que não lembrava, que teria consumido algumas cervejas e manifestou essa expressão aí de sorriso, de felicidade na frente do perito do IML. A polícia busca mais informações sobre a festa onde Felipe estaria antes do acidente. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado na audiência de custódia. O militar deixou um filho de 9 anos. Os bilhetes carinhosos que o menino espalhou pela casa para receber o pai depois do trabalho ainda estão lá. Nós queremos justiça, porque eu não acho justo a pessoa sair para trabalhar e vir um bêbado e acabar com o sonho de uma família. É claro que a gente tentou ouvir o surfista, mas a defesa de Felipe Cesarano não retornou nossos contatos. O governo de São Paulo decidiu que as escolas do estado estarão abertas, mesmo na fase vermelha do plano contra o coronavírus. Para o governo do estado, as escolas agora são consideradas serviços essenciais. Por isso, vão abrir mesmo na fase vermelha, a de maior restrição do Plano São Paulo. Nós não podemos vincular a uma vacinação a volta às aulas. Nós temos que seguir monitorando, cumprindo os protocolos e voltar à educação. Se precisar fechar o resto, que se feche. Educação tem que ser prioridade no nosso país. Em 2021, as cidades paulistas que estiverem nas fases vermelha e laranja vão poder ter 35% dos alunos em sala de aula. Faculdades e universidades permanecerão fechadas. Já na fase amarela, 70% dos alunos poderão ir à escola. No ensino superior, 35%. E na fase verde, 100% dos alunos voltam às aulas presenciais, 70% nas faculdades. Amanhã, São Paulo recebe mais 2 milhões de doses da Coronavac, a vacina do Butantan. Com isso, o estado terá 3 milhões de vacinas importadas, que podem ser usadas para a campanha estadual de imunização, caso o governo federal não garanta o início da vacinação no começo do ano que vem. Vamos fazer um esforço coletivo, governo de São Paulo, com o governo federal, Ministério da Saúde, com o Instituto Butantan, para iniciar a vacinação em janeiro. E reafirmo, em São Paulo, iniciaremos a vacinação no dia 25 de janeiro. Este físico relaciona a alta nas infecções ao aumento no número de pessoas nas ruas a partir de outubro. A curva de contágio está muito semelhante àquela que a gente tinha em maio, né? Então, quer dizer, matematicamente, se a gente não tomar medidas, se as pessoas forem para se encontrar e houver exposição desnecessária, você tem tendências que podem levar a outro junho ou a outro julho, como a gente teve em São Paulo, que foram muito ruins. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo é de 61%. A média diária de novas internações ainda é alta. E flagrantes como esse, de aglomerações em plena pandemia, continuam sendo registrados.
Há uma semana, o governo do estado voltou a limitar o horário de funcionamento de bares e proibiu a venda de bebida alcoólica depois das 8 da noite. Decisão que havia sido suspensa na Justiça a pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Mas a medida volta a valer. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, emitiu parecer favorável ao governo de São Paulo. Bares devem fechar as portas às 8 da noite. Restaurantes e lojas de conveniência às 10. E depois das 8, nenhum deles pode vender bebida alcoólica, mesmo que o cliente peça para a viagem. Bom, vamos atualizar os números de hoje da pandemia, lembrando que ontem o estado de São Paulo alegou problemas técnicos e não atualizou os dados. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 7.110.000 casos da doença. São quase 185 mil mortos. Foram 1.092 novos registros de óbito só nas últimas 24 horas. É o maior número assim diário nos últimos 3 meses. Também entre ontem e hoje, 45 mil pessoas se recuperaram. No total, nós já temos 6.177.000 pacientes curados e mais de 747 mil em acompanhamento. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro mandou fechar a famosa cidade de Búzios, proibiu o acesso às praias e deu 72 horas para os turistas deixarem o balneário por conta da Covid-19. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja 8 cuidados para se proteger contra a Covid-19 nas festas de fim de ano. A decisão da Justiça provocou uma manifestação de empresários e comerciantes em frente ao Fórum e à Prefeitura de Armação de Búzios, na região dos Lagos. Eles reclamam do prejuízo com a medida. O município cumpre a decisão, mas diz que já recorreu. Em caso de desobediência, a cidade terá de pagar R$100 mil por dia. O Tribunal de Justiça usou o risco de colapso no sistema de saúde local para justificar a decisão e declarou que não foi cumprido o acordo em que Búzios se comprometia a elevar de 11 para 17 o número de leitos disponíveis. O temporal que atingiu o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, deixou pelo menos 14 mortos na região. Abrigos foram montados para as vítimas que perderam tudo com a inundação. A chuva durou 4 horas e gerou muitos estragos em Santa Catarina. Vários municípios do Alto Vale do Itajaí sofreram prejuízos. A cidade de Presidente Getúlio, com 20 mil habitantes, foi a mais atingida. Muitos comerciantes perderam tudo o que tinham. A todo instante, viaturas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de diversos municípios chegavam para prestar socorro às vítimas. Estamos trabalhando com pessoas desaparecidas. A gente está buscando nessas áreas onde supostamente elas estão. Então, nós estamos direcionando as equipes, elas passam para o posto de comando, a gente direciona elas para fazer. A localidade mais atingida pela forte chuva aqui em Presidente Getúlio foi o bairro do Revólver. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, olha só. A água veio com tanta força que chegou a arrancar as árvores pelas raízes e também arrastar os carros. E esta casa aqui veio totalmente abaixo. De repente, olhamos para fora, meu Deus do céu, coisa que não dá para acreditar. Eu moro 54 anos aqui. Nunca aconteceu? E deu muito mais chuva do que deu essa noite. Muito mais chuva. E agora, senhor? Fazer o que agora? Agora eu vou fazer levantar a cabeça e... 2 abrigos foram montados para receber as vítimas que tiveram as residências destruídas. E vamos ao vivo a Santa Catarina falar com o repórter André Rode, que tem novas informações sobre o temporal que atingiu o estado e saber dele se ainda pode chover no Vale do Itajaí. Olá, André, boa noite para você. Boa noite. Pode chover mais, sim. A Defesa Civil alerta para o risco de novos temporais nas próximas horas em Santa Catarina. Ainda podem acontecer alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra nas regiões oeste e norte do estado. No temporal dessa quinta, em poucas horas, choveu 40% mais que o esperado para todo o mês de dezembro. Além das 14 mortes confirmadas até agora,
11 pessoas continuam desaparecidas. O número de desabrigados em Ibirama e Presidente Getúlio, as cidades mais atingidas, chega a 1.600. As famílias afetadas já estão recebendo doações de produtos de higiene, roupas, colchões e alimentos não perecíveis nos abrigos montados pelas prefeituras. E com a previsão de mais chuva, fica o alerta para quem mora nessas regiões, principalmente em áreas de risco. Cris, Edu. Obrigada, André. E você vai ver daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal aprova medidas restritivas para quem não se vacinar contra a Covid. E daqui a pouco, policial ameaça e agride mulher por causa de uma rede de dormir no Pará. Foi assinada hoje pelo presidente Bolsonaro a medida provisória que libera 20 bilhões de reais para a vacinação contra a Covid-19. O dinheiro vai cobrir as despesas com seringas, agulhas, compra e distribuição das vacinas. Assinei agora há pouco uma medida provisória, trabalhada por muitos aqui, em especial pelo Paulo Guedes, destinando um crédito de 20 bilhões de reais para a compra de vacina. E já acertado, obviamente, com a saúde, porque aqui todos os ministérios, todos os ministros se falam, tão logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todos no Brasil, de forma gratuita e voluntária. Esse crédito extraordinário não depende de aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesmo antes da análise da medida pelo Congresso, os recursos já ficam disponíveis. Hoje, em reunião com senadores, o ministro da Saúde afirmou que o país vai receber 24 milhões e meio de doses da vacina em janeiro. O cronograma está sendo aprontado agora, em cima das previsões que nós temos de entrega da Coronavac, da AstraZeneca e da Pfizer. São onde nós temos números. E esses números serão trabalhados em termos de percentuais de população por estado e vão começar a mostrar um planejamento mais detalhado. O Ministério da Saúde espera receber mais 68 milhões de doses entre fevereiro e março. Como as vacinas da Pfizer, Coronavac, Butantan e AstraZeneca são aplicadas em 2 doses, com essas remessas o país pode ter a capacidade de imunizar 46 milhões de pessoas. Mas até agora, nenhum laboratório fez o pedido de uso emergencial da vacina à Anvisa. A americana Pfizer teria disponíveis para o Brasil apenas 2 milhões de doses até março. Pazuello afirmou que a empresa fez uma série de exigências para a assinatura de contrato com o Ministério da Saúde, como não ser responsabilizada por eventuais efeitos adversos e responder a processos apenas em tribunais internacionais. Falei com o CEO da Pfizer no domingo e pedi para ele, na segunda-feira, estar na Anvisa para solicitar o uso emergencial, e lá ele foi. E a resposta foi: eu pensei que era mais simples, mas a agência ela é bastante detalhista. Falei, pois é, tem que cumprir os detalhes regulamentares. Pazuello diz que o programa brasileiro está na vanguarda. Nós estamos numa vanguarda. E eu acredito que nós temos condições de executar esse plano, que ele tem uma lógica de um plano macro feito pelo Ministério, com o desenvolvimento dos planos logísticos dos estados a partir de hoje. Esse conjunto de trabalho, nesse período que nós temos, vai nos dar uma execução primorosa. O diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP rebate a afirmação. Não acho que estamos na vanguarda. Estamos tentando ganhar o tempo necessário que nós perdemos enquanto não tivermos organizado para que a campanha de vacinação começasse mais precocemente. Vale lembrar que todos os aspectos sobre o Plano Nacional de Vacinação estão no nosso podcast, o JR 15 Minutos de hoje. Você pode ouvir o programa no r7.com, no Play Plus, no YouTube ou nos aplicativos de podcast. O número de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil registrou queda, segundo os dados do IBGE. Trabalhos arriscados, longas jornadas, rotina incompatível com a infância.
O estudo divulgado hoje mostra que no ano passado, 1.800.000 crianças permaneciam em situação de trabalho infantil no Brasil. Mais de 700.000 a serviço das formas mais perigosas de exploração. O trabalho infantil nas ruas, o trabalho infantil em feiras livres, em vias públicas, o trabalho infantil em lixões, que é muito emblemático, que ainda existe no Brasil, é uma pior forma de trabalho infantil. Do total de crianças e adolescentes trabalhando, mais de 1 milhão se dedicavam a atividades econômicas, com rendimento mensal de R$ 503. Se os dados forem comparados com 2016, houve uma queda de 16% na ocupação de menores, mas nem deu tempo de comemorar. Com a pandemia, a previsão é que os números tenham voltado a subir, como nota, aliás, quem passa pelas ruas das grandes cidades. Todo o cenário de desemprego, de crise econômica, ele impacta de forma veemente a questão do trabalho infantil. Então, um percentual de desemprego, ele eleva em 0,6% a incidência do trabalho infantil. Na contramão da exploração do trabalho infantil, muitos pais usaram a pandemia para ensinar um ofício aos filhos, através do exemplo. A Isabelle, agora nas férias, passa algumas horas aqui na barbearia, um aprendizado que tem gerado muito mais que um simples dinheirinho no fim do mês. Muitas pessoas não conseguem ver seus pais como um exemplo, entendeu? E ainda mais na periferia, né? E eu tendo essa oportunidade de ter meus pais como o maior exemplo, assim, para mim, eu acho emocionante. A adolescente de 16 anos sonha em ser atriz. Com o ano letivo fechado, ocupa o tempo nas horas vagas fazendo arte em cabelos, sem metas ou cobrança, com total supervisão do pai. Então eu dou a oportunidade de tentar entender a mente delas e dar esse suporte para elas chegarem onde elas precisam chegar. Não adianta elas serem quem eu quero que elas sejam, né? Eu predestino elas para algo, mas o destino é elas quem escolhem. Você vai ver a seguir, é exclusivo. Os nossos repórteres mostram a venda de carros irregulares e roubados no sul do país. Em São Paulo, vizinhos de um condomínio recorreram à polícia quando perceberam o longo sumiço de um casal de origem japonesa. Os investigadores encontraram os dois mortos com o apartamento lacrado por dentro com fita. Os moradores da rua onde o caso ocorreu estão em choque. É assustador, uma história assim de horror mesmo. Isabel Nakamura, de 56 anos, e Edson Nakamura, de 55, moravam no 5º andar deste prédio, na zona sul de São Paulo. Desde fevereiro, não eram vistos saindo de casa nem chegando. Desconfiados, moradores chamaram a polícia. O casal foi encontrado morto no banheiro. O corpo dela estava dentro de um saco plástico e o dele com sinais de enforcamento. A vizinhança acha, os vizinhos do próprio condomínio, que não foi assassinado. E realmente ele tirou a vida dela e depois ele se enforcou. Segundo vizinhos, os dois eram discretos, reservados e não tinham muito contato com os outros moradores. O caso foi registrado como morte suspeita. A investigação não descarta crime passional ou vingança. A polícia ainda não conseguiu localizar nenhum parente do casal. Os investigadores buscam agora informações para conhecer melhor o perfil das vítimas, que rotina tinham. Para esclarecer o que exatamente aconteceu, o primeiro passo é ouvir os depoimentos de vizinhos e de funcionários do condomínio. Segundo a polícia, o resultado dos exames nos corpos para apontar as causas das mortes deve demorar pelo menos 40 dias. Vândalos estão destruindo as escolas em Minas Gerais. Eles aproveitam os prédios vazios nessa época para roubar e quebrar o que encontram pela frente. A violência é tanta que um vigilante foi feito refém por criminosos. Em vez de alunos, quem vai à escola é a polícia. Mesmo com os colégios vazios e os estudantes em casa por causa da pandemia, os ladrões não dão trégua. Nesta escola estadual, quebraram vidros, móveis, picharam eletrodomésticos e destruíram armários. Indignados,
Pais de alunos e professores fizeram um protesto na porta do colégio, que, segundo eles, vem sendo invadido a cada 2 dias. É uma invasão maldosa, porque eles destroem o nosso material didático. De janeiro a outubro, foram 2.377 invasões a instituições de ensino particulares e públicas, além de creches, a maioria à noite, quando a segurança é menor. E nem a presença de vigias é capaz de impedir a ação dos criminosos. Surpreendido pelos ladrões, este vigilante foi feito refém por 4 horas, quando chegava para trabalhar. Uma arma escorada nas costas. Se você não dá conta do dinheiro ou da chave do colar, não vão tirar, não vão matar não, vão deixar vocês aleijados. Desta escola estadual roubaram até os canos e foi preciso a ajuda de uma vizinha para receber água. Eu já tenho em conta que seja mais de 8 assaltos. A Polícia Civil analisa câmeras de segurança para identificar suspeitos. As escolas devem adotar novas medidas de segurança para evitar outras invasões. De Minas para o Rio de Janeiro, onde 6 pessoas foram presas suspeitas de matar, ou tentar matar, na verdade, um policial civil. 5 são policiais militares. Eles eram investigados pelo agente por ameaçar comerciantes. A tentativa de silenciar a investigação acabou em prisão. Os 5 policiais militares e um informante foram apontados como os responsáveis pela tentativa de assassinato a um policial civil em abril deste ano. Todos foram denunciados pelo Ministério Público do Rio. O alvo dos criminosos investigava a denúncia feita por comerciantes da zona norte da cidade. Eles estariam sendo obrigados a venderem apenas a marca de cigarros indicada pelo grupo. O agente foi atacado com cerca de 20 disparos quando chegava em casa. O policial conseguiu sobreviver. A rota de fuga dos criminosos foi rastreada pela polícia. Os suspeitos foram identificados depois da análise de mais de 20 câmeras de segurança. Os policiais descobriram que o grupo trocou de carro 2 vezes durante o trajeto e usou telefones de outras pessoas para não ser localizado. Tudo planejado com antecedência. Nós estamos falando de 2 meses de vigilância de um policial civil. É a falta de limite, de temor. Eles começaram a vigiar o policial civil no seu local de trabalho, que é uma delegacia policial. A Corregedoria da Polícia Militar apoiou a ação. Não podemos permitir que esses profissionais, homens e mulheres, que se dispõem a defender a sociedade, enfrentando e combatendo interesses ilícitos, sejam ameaçados. Uma mulher levou um tapa no rosto quando ia de barco até Belém. O agressor era um policial civil. A discussão entre os policiais e a passageira aconteceu bem no meio do convés do navio. A passageira ainda foi cercada por 3 homens, um deles com uma arma na mão. O vídeo não mostra, mas é possível ouvir a mulher pedindo que eles parem. O policial civil faz ameaças. Eu tô te dando ordem direta, você tem que acatar. Em vão, a mulher tenta conversar com o policial. Eu não roubei nada, eu não desrespeitei ninguém. Simplesmente eu fui pedir licença. Você simplesmente tá me desacatando. A confusão recomeça. Mesmo com o pedido, ela é agredida com um tapa no rosto. Solta! Outros passageiros se revoltam. A passageira agredida mora em Breves, na Ilha do Marajó. Ela vinha para Belém para fazer um tratamento de saúde. A viagem de barco dura em torno de 24 horas. Em depoimento, ela contou que a confusão começou porque o policial não teria gostado do local onde ela armou a rede. E então teria dado a ordem para ela retirar as coisas dela. Como se recusou, ela foi agredida. O secretário de Segurança Pública do Pará repudiou o comportamento dos policiais e determinou o afastamento deles. 3 policiais civis lotados em Portel estão sendo autuados em flagrante neste momento. As testemunhas estão sendo ouvidas pelo crime do artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, além de lesão corporal.
Exclusivo. Os nossos repórteres flagram a venda ilegal de carros em Porto Alegre. Os anúncios estão ali na internet, mas os veículos são todos irregulares. São carros com financiamentos atrasados e multas, e até veículos roubados. A reportagem é de Vinícius Silva e Paloma Poeta. Eu penso muito a bonequinha boa, só vou vender mesmo por causa do papel dela, né? Sim, e vocês querem 3 mil mesmo? 10 mil. O preço do carro anunciado na internet está bem abaixo do valor de mercado. Isso porque o flagrante, obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, é de um negócio ilegal. O vendedor alerta, não pode esbarrar na polícia. Pode andar por tudo, viajar, só cuidando dos ônibus, tu pode viajar. Este outro vendedor aceita diminuir o valor cobrado. 3 mil não dá dinheiro, né? Dá pra negociar. Dá pra baixar uns 2.500, acho que dá. 2.500 na mão, vai. Em todos os casos, os vendedores não têm nenhum tipo de documentação, sequer conhecem os proprietários dos carros e ainda alertam os compradores, que é para rodar até perder, o que significa que por estar pagando um valor muito abaixo do de mercado, corre o risco de ter o veículo apreendido se for parado pela polícia. Os automóveis negociados têm multas, financiamento atrasado, impostos não pagos ou ainda são produtos de roubos e furtos. As pessoas acabam utilizando uma facilidade que é a venda pela internet, a venda à distância, a venda onde tu não toma todos os cuidados e tu acaba caindo numa situação que é um crime, né? A polícia alerta, quem compra, além de alimentar o esquema, também pode estar cometendo um crime. Porque dependendo da origem desse carro, se for um produto de crime, ele poderá responder pelo crime de receptação. E se for em virtude de problemas judiciais, problemas administrativos, poderá ele também responder pelo crime de estelionato. Ele não tem como alegar que é um terceiro de boa-fé. Tomou posse hoje o novo ministro do Turismo. Gilson Machado é empresário do setor e músico. Ele assume no lugar de Marcelo Álvaro Antônio, que saiu depois de uma discussão que se tornou pública com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Durante a posse, o novo ministro destacou a retomada da economia no setor e que o Brasil foi exemplo na América Latina em termos de manutenção de empregos. Ele também fez um apelo para que o setor não volte a fechar totalmente durante a pandemia. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor de restrições a quem não se imunizar. A vacina poderá ser obrigatória, mas na prática não será aplicada à força. A ministra Rosa Weber deu o 6º voto que garantiu maioria para que a vacinação seja obrigatória. Quando legitimamente justificada por uma necessidade de saúde pública, a obrigatoriedade da vacinação sobrepõe-se à objeção do indivíduo. Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, além do presidente Luiz Fux, seguiram o mesmo entendimento. O ministro Nunes Marques acompanhou a maioria, mas defendeu que só a União pode obrigar a vacinação. Para os ministros, estados, municípios e União podem impor penalidades a quem não for imunizado. Nos votos, eles fizeram questão de deixar claro que ninguém será forçado a se vacinar. O presidente do STF, Luiz Fux, esclareceu. Ninguém vai arrastar ninguém pelos cabelos para tomar vacina. Isso seria uma coisa compulsória. O ministro Ricardo Lewandowski sugeriu em seu voto que as regras sejam estabelecidas em lei. Por exemplo, quem não se vacinar poderia ser proibido de exercer certas atividades ou permanecer em determinados lugares. A maioria dos ministros também decidiu que pais não podem se recusar a vacinar seus filhos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que estados e municípios importem e apliquem vacinas contra a Covid-19, desde que elas tenham registros internacionais e mesmo sem o aval da Anvisa. Vamos voltar a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Clébio. Boa noite, Cris, Edu. Olha, segundo a decisão, a importação e distribuição das vacinas poderá ocorrer em caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Essa regra também vale caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não tome posição sobre o uso das vacinas em até 72 horas após receber o pedido de registro emergencial. A decisão é provisória até que o plenário do Supremo julgue o caso, o que deve ocorrer apenas no ano que vem. Isso porque o tribunal entra em recesso amanhã.
Cris, Edu. Obrigada, Clébio. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. O Plano Nacional de Imunização abriu caminho para que o combate à pandemia de coronavírus não seja prejudicado por desavenças de ordem política e eleitoral. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa que se mostrarem eficazes estarão disponíveis em fevereiro. O governo federal selecionou os grupos prioritários e a imunização será feita em parceria com os governos estaduais. A sensatez finalmente prevaleceu. O surto de bom senso, infelizmente, não contaminou os ministros do Supremo Tribunal Federal que defendem a vacinação obrigatória. O essencial é colocar o imunizante à disposição de todos os brasileiros e intensificar campanhas de esclarecimento dirigidas aos relutantes. Convém lembrar que, se a vacina for eficaz, quem foi imunizado não correrá o risco de ser infectado. Os direitos individuais estão acima da vontade dos ministros. Além do mais, sabe-se que no Brasil, certas leis são como vacinas. Algumas pegam, outras não. Uma lei da obrigatoriedade tem tudo para não pegar. No Rio de Janeiro, o tribunal que toca o processo de impeachment do governador Wilson Witzel ouviu empresários e agentes públicos suspeitos de participar de atos de corrupção na saúde. Mas poucas testemunhas estavam dispostas a colaborar. 27 pessoas foram convocadas para depor. A sessão foi marcada por choro. Eu sou muito ruim emocionalmente, eu estou arrasado, eu não quero passar meu pai semana passada. E bate-boca. O que não pode é a testemunha chegar e dizer, não posso responder, não posso responder. Nós estamos, que papel nós estamos fazendo aqui? Alguns estão presos, suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa que teria desviado recursos públicos da área de saúde durante a pandemia. Entre elas, Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, considerado o braço direito de Wilson Witzel. Nunca fui garoto de recados de quem quer que seja, nunca participei, nem nunca tomei conhecimento de qualquer negócio espúrio do governador. Também prestou depoimento o empresário Mário Peixoto, acusado de intermediar contratos com o governo Witzel. Ele também está preso. O ex-secretário de Saúde, Gabriel Neves, afirmou que o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, e Witzel coordenaram as ações de combate à pandemia. Existia um gabinete de crise instalado pelo governador Wilson Witzel, funcionava dentro do Palácio Guanabara. Sempre o secretário Edmar Santos mantinha contato direto com o governador Wilson Witzel para direcionar e decidir as questões que conduziriam as diretrizes do combate à pandemia. Já Edmar Santos, que é colaborador da Justiça, foi ao tribunal e ficou em silêncio. Com muito respeito, pedi ao senhor que eu permaneça em silêncio. Nessa fase, o governador afastado Wilson Witzel será o último a ser interrogado. Com o fim dos depoimentos, acusação e defesa terão 10 dias para apresentar as alegações finais. A previsão é que o julgamento do impeachment de Wilson Witzel termine em janeiro. A pandemia fez os números do desemprego no Brasil chegarem a níveis alarmantes. Segundo os últimos dados do IBGE, divulgados há algumas semanas, quase 15% dos brasileiros em idade de trabalhar estão sem uma vaga. Qualquer ajuda nessa hora vale. Por isso mesmo, causa polêmica o recurso da Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal para suspender uma medida que pode ter impacto em 6 milhões de postos de trabalho. Vale lembrar que a chamada desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam hoje em dia foi prorrogada pelo Congresso até o fim do ano que vem. Segundo especialistas, essa desoneração não pode ser revertida agora, momento em que a crise do coronavírus está longe de passar. Os números apresentam uma economia fragilizada, que tenta se recuperar dos danos da pandemia. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, um termômetro do mercado de trabalho, mostra que a geração de empregos no Brasil
ainda está na UTI. Só este ano, entre as atividades que mais perderam postos de trabalho formais, estão vendedores. Quase 250 mil empregos com carteira assinada foram eliminados. Em seguida, aparecem garçons, barman, copeiros e sommeliers. Foram menos 131 mil vagas. Escriturários e assistentes administrativos, menos 92 mil postos. E os cozinheiros, menos 62 mil empregos. O fechamento de postos de trabalho afeta os 17 setores que mais movimentam a economia do país. Entre eles, o de calçados, call center, comunicação, confecção e vestuário e construção civil. Mesmo com este cenário, o governo federal é implacável em prejudicar os setores que mais empregam. Se o Supremo Tribunal Federal atender à vontade do governo e derrubar a decisão do Congresso Nacional, que manteve a desoneração, 6 milhões de empregos vão estar em risco. Isso porque as empresas terão um aumento de 20% nas obrigações tributárias. E para honrá-las nesse momento de crise, vão demitir. Naturalmente que o trabalho, o ser humano que está ali empregado, levando renda para sua família, ele vai, em muitas situações, será trocado por uma máquina, um equipamento, alguém que substitua esse trabalho. Sabe por quê? Porque máquina não paga previdência. A prorrogação da desoneração da folha, que deve valer até o fim do ano que vem, foi aprovada pelo Congresso em junho deste ano. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou o texto. No mês passado, a Câmara e o Senado derrubaram o veto e, com isso, a prorrogação seguiu para a promulgação. Não há nenhuma inconstitucionalidade na matéria e, do ponto de vista econômico e social, ela é fundamental, porque vai ajudar a manutenção do emprego de milhões de brasileiros. Para este jurista, a decisão do Congresso, que mantém a desoneração na folha, respeita o teto de gastos previsto na Constituição. O Congresso, inclusive, aprovou uma lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei do orçamento, onde está aprovado uma meta fiscal para 2021 e está expresso nessa aprovação e nesse cálculo da meta que o gasto com a desoneração está incluído nessa meta aprovada. O próprio executivo forneceu essas informações. Então, sendo assim, não há risco de violação da meta, não há risco de violação do teto de gastos, que é um dos principais elementos trazidos, argumentos trazidos pela AGU na ação no Supremo. O presidente do Conselho de Economia do Distrito Federal não vê, para este momento, outra saída que não seja manter a desoneração para as empresas. A desoneração, ela permite com que a empresa faça todo um planejamento em cima do seu faturamento. Ela vai recolher os impostos de acordo com o seu faturamento. Então é bom para o governo, porque se ela faturar mais, ela vai recolher mais impostos. É bom para o funcionário, porque mantém, né, o empregado no trabalho, né? Então isso tudo gera negócios, gera empregos, e as empresas, então, elas têm uma dificuldade enorme, né, em função dessa incerteza de decidir o seu futuro. Que tal, então, atualizar alguns números importantes aqui para o nosso dia a dia? O Banco Central refez as contas da inflação para este ano e para o próximo. Em 2020, o IPCA deve ficar assim, em 4,3%. Já em 2021, o índice deve ser de 3,4%. Nos dois casos, o resultado está na margem de tolerância da meta de inflação. Você, por acaso, tentou aproveitar uma parcela do seu 13º para comprar roupas? Deve ter percebido que está mais difícil encontrar variedade nos modelos e tamanhos. É que as lojas e confecções tiveram que se adaptar à falta de matéria-prima para não perderem o consumidor neste final de ano. Apesar do movimento intenso, o Brás, um dos termômetros do comércio em São Paulo, mostra que muita coisa mudou. Não é mais o mesmo Brás de antes. A Bia, que é costureira, vem aqui toda semana em busca de materiais que utiliza na fabricação de roupas de praia. Mas está difícil entregar as encomendas. A gente tenta fazer com o que tem, remediar, né? Mas não dá, por quê? Porque não tem outro lugar para a gente comprar. Corre na internet, demora muito, às vezes não chega. E aí a gente fica a ver navios. Os lojistas enfrentam dificuldades com a alta de preços de matérias-primas e insumos. O Leonardo é um deles.
Não tem botão, não tem jeans. Não tem jeans, está faltando jeans no mercado. A gente vai tentando fazer uma adaptação. Esse próprio botão mesmo aqui, ele é fruto de uma adaptação. Ele era um botão mais elaborado. Aqui na loja do Leandro, além da falta de peças que são oferecidas para os clientes, o comerciante também tem dificuldade para entregar o produto. Como as fábricas de plástico não estão repondo os estoques de sacolas, ele teve que se virar. E o que antes ia para o lixo, como esses sacos de estoque, agora viraram a embalagem oficial da loja. Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, explica que o setor foi um dos mais afetados com a pandemia e que nesse período de recuperação, após a reabertura do comércio, tudo vai levar um tempo para se recompor. Tudo isso demanda um tempo para se ajustar. Nós ficamos 90, 100 dias paralisados ou semi-paralisados e já estamos fazendo o processo de ajuste desse sincronismo. Importante notar que antes da pandemia não havia nenhum tipo de estresse dessa magnitude ou dessa natureza. Thaís tem uma confecção e há 9 meses produzia milhares de uniformes para escolas. Com o fechamento delas, passou a costurar roupas impermeáveis para suprir a demanda dos hospitais. O Natal de 2020 vai ser diferente para ela, que foi em busca de novos materiais para substituir até o algodão e atender aos pedidos dos clientes. A gente nunca pode ficar parado. Então a gente foi obrigado a experimentar coisas diferentes, experimentar novos mercados, experimentar falar com novos clientes. Então a gente teve que se arriscar. Isso só aconteceu porque a gente tem uma equipe muito boa, muito unida. Ousadia e criatividade, né? Olha, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação do novo Fundo para a Educação Básica, o conhecido Fundeb. Vamos com Yuri Ascar, direto de Brasília. Como foi a decisão dos deputados? Yuri, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. A Câmara decidiu aprovar o substituto do Senado, que retomou o texto original da regulamentação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Ou seja, sem as emendas parlamentares que autorizavam repasses para escolas particulares sem fins lucrativos. Na prática, as emendas deixariam a educação pública com menos recursos. O texto segue agora para a sanção presidencial. Cris, Edu. Obrigada, Yuri. A estação mais chuvosa do nosso calendário ainda nem começou, há 4 dias do verão. A chance de novos transtornos na região sul. Vamos saber com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Boa noite, Cris, Edu, para todo mundo que nos acompanha. Tem sim, viu? O problema desta vez foi a distribuição da chuva. A região passou por uma estiagem severa nos últimos meses e agora choveu o esperado para o mês inteiro em poucas horas. No verão, a expectativa é que chova abaixo da média no sul. Até lá, segue o alerta principalmente para este fim de semana. Isso porque um ciclone extratropical se forma no sábado. E aí o risco para temporais aumenta, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E o que é que causou tanta chuva assim em Santa Catarina, Lid? Vamos lá. Foram os ventos intensos que giram no sentido horário na costa de Santa Catarina. Eles puxam a umidade da região norte do Brasil e jogam esse ar quente e úmido para cima, formando nuvens. Nesta sexta, a chuva continua nos 3 estados com um volume um pouco menor, mas com chance de deslizamentos e alagamentos entre Santa Catarina e o sul de Minas. Isso por causa do solo encharcado. No sudeste, em Mato Grosso do Sul, sexta-feira com fortes pancadas de fim de tarde. No interior do Brasil, aí sim, tempo firme. De Sergipe até Rondônia, aquela chuvinha rápida. Em Florianópolis, máxima amanhã de 25 graus. Em Cuiabá, faz até 37. No Recife, 29. Em Palmas e em Porto Velho, 34. No Rio de Janeiro e em São Paulo, chuva forte no fim do dia. Máximas de 35 e 28 graus, Cris. Obrigada, Lidy. Até amanhã. E olha, gente, uma forte nevasca atingiu o nordeste dos Estados Unidos. Além de interromper o transporte público, em algumas cidades a vacinação também pode ser prejudicada. Foram quase 24 horas de chuva, muita neve e ventania. 14 estados foram afetados. Mais de 70 milhões de pessoas receberam alerta do governo para não saírem de casa. Algumas áreas tiveram 60 centímetros de neve acumulada. Engavetamentos e vários acidentes de carro foram registrados nas estradas da região. Pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O sistema de transporte público foi suspenso ou operou com lentidão em várias cidades. Escolas não abriram.
O mau tempo também pode ter prejudicado o sistema de vacinação do país. As companhias aéreas cancelaram mais de 1.000 voos e atrasaram outros 400, inclusive aviões de carga. Segundo a imprensa americana, alguns centros de teste da Covid-19 foram obrigados a fechar provisoriamente as portas. Aqui em Nova York, depois de quase 24 horas com intensa nevasca, o céu abriu. A cidade ficou coberta de branco nessa que é considerada a maior tempestade desde janeiro de 2016. A previsão é que volte a nevar no dia de Natal. Consultores da FDA, a agência americana equivalente à nossa Anvisa, recomendaram o uso da vacina produzida pela farmacêutica Moderna. O produto será o segundo aprovado nos Estados Unidos e a distribuição deve começar já na próxima segunda. Enquanto a vacinação acontece em boa parte do país, o Centro de Controle de Doenças ainda acompanha 2 pessoas que sofreram reação alérgica no Alasca. Uma delas é um profissional de saúde que passou mal 10 minutos depois de tomar a vacina. Sentiu falta de ar, aumento na frequência cardíaca e precisou ficar internado. O segundo caso foi menos grave. Todos os locais de vacinação devem ter medicamentos para lidar com reações alérgicas. Os países da União Europeia vão começar a vacinação contra a Covid-19 ainda neste mês. 27 de dezembro. Essa será a data do início da vacinação contra a Covid-19 nos 27 países da União Europeia. A expectativa é que já no início da semana que vem, o órgão regulador europeu aprove a vacina da Pfizer para uso emergencial. Por enquanto, os governos apertam as restrições para evitar uma terceira onda, ainda mais com a chegada das festas de fim de ano. Aqui em Portugal, o estado de emergência foi renovado por mais 15 dias. Dessa vez, descumprir as regras, como toque de recolher ou a proibição de circulação, é considerado crime de desobediência. A pena pode chegar a 2 anos de prisão. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, está em isolamento, assim como o premier espanhol Pedro Sánchez. O motivo é que os dois se encontraram nesta quarta-feira com o presidente francês Emmanuel Macron, que foi diagnosticado com a Covid-19. Macron passa bem. O ator britânico Ian McKellen foi o primeiro astro internacional a tomar a vacina contra a Covid-19. Aos 81 anos, McKellen afirmou se sentir sortudo. Ele também não hesitou em recomendar que todos se vacinem. McKellen recebeu a dose num hospital de Londres. A primeira celebridade a se imunizar contra o coronavírus é famosa por interpretar personagens com superpoderes, como o vilão Magneto, da série X-Men. A Rússia está proibida de usar o nome do país, a bandeira e o hino durante eventos esportivos nos próximos 2 anos. A decisão foi tomada pelo Tribunal Arbitral do Esporte e inclui as Olimpíadas de Tóquio no ano que vem e a Copa do Mundo no Catar em 2022. Atletas russos que não estão envolvidos com doping podem participar das competições, mas terão que usar um uniforme neutro. A punição é por causa do escândalo de doping nos Jogos de Inverno de 2014. Na época, amostras de urina de atletas russos contaminadas eram substituídas por outras normais. O atacante polonês Robert Lewandowski foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo na temporada 2019 e 2020. Lewandowski ficou na frente de Messi e Cristiano Ronaldo, os maiores vencedores do prêmio. Nessa temporada, o atacante do Bayern de Munique venceu a Liga dos Campeões da Europa e o Campeonato Alemão. Entre as mulheres, Lucy Bronze, do Manchester City e da seleção inglesa, foi eleita a melhor jogadora do mundo. O prêmio Puskás, que escolhe o gol mais bonito, foi entregue ao coreano Son, do Tottenham. Ele fez esse golaço no jogo contra o Burnley. O goleiro Alisson entrou para a seleção dos melhores jogadores do mundo e um torcedor do Sport Recife venceu na categoria FIFA Fan Award. Marivaldo anda quase 60 quilômetros para ver o time do coração jogar.
38 estados americanos decidiram processar a gigante de tecnologia Google nos Estados Unidos pela suposta prática de atos lesivos à livre competição. O foco dessa ação é um mercado de publicidade. Ontem, o procurador-geral do Texas, um dos estados, acusou a empresa de repetidamente usar o monopólio que detém para controlar o preço dos anúncios. Ele ainda acusou o Google de prejudicar os sites e páginas que as pessoas acessam e leem. O Google disse que suas páginas têm preço médio menor do que a concorrência e que o mercado é muito competitivo. Grande parte do lucro do Google vem da venda de publicidade. O Departamento de Justiça americano já tinha aberto um processo contra a empresa. No total, são 3 ações com teor parecido nos Estados Unidos. Nos últimos 4 anos, autoridades europeias também condenaram o Google 3 vezes. O Google afirmou que as acusações são infundadas. E veja, Edu, que um simples gesto de solidariedade às vezes pode mudar uma vida. Em Goiás, um morador de rua queria apenas uma lâmina para se barbear, mas ganhou o serviço completo: barba, cabelo, bigode e família. Ah, que coisa boa! O novo visual o ajudou a ser reconhecido pelos parentes ali de pronto, com quem não tinha um contato havia 10 anos. Dá para acreditar que esse homem se transformou neste? O responsável pela mágica foi o Kainan. E ele conta que nem foi tão difícil assim. A gente até ficou brincando que podia ser o modelo da marca de motos mais famosa, né? O modelo, na verdade, é um morador de rua, bastante conhecido em Goiânia. No dia da transformação, ele passava aqui na porta desta loja de artigos masculinos, quando foi abordado pelo dono. No início, o homem pediu apenas uma lâmina de barbear, mas recebeu muito mais do que isso. Toda a equipe abraçou ele, aí deu esse resultado que ele ficou muito bonito, o que nos surpreendeu foi isso. Alessandro publicou as fotos do antes e depois nas redes sociais. As imagens viralizaram e atraíram clientes. Deu uma olhada no shape do cara, cabelinho cortado, barba cheia, eu falei, o cara lá entende do ramo, né? Quem também viu as imagens foi a irmã do morador de rua, que mora em Brasília. A partir daí, foi possível saber mais sobre a vida do modelo. Ele se chama João Guimarães, tem 44 anos e não tinha contato com os parentes havia 10 anos. Hoje, ele reencontrou a família. João não quis ir para Brasília com a família. Preferiu continuar nas ruas de Goiânia. Um final quase feliz para esse conto moderno. Ele se prontificou que não quer voltar para a sociedade, ele quer ficar nas ruas mesmo, porque ele se sente livre. Nos próximos meses, nós e nossa equipe vamos nos prontificar para tentar ajudar ele o máximo possível. O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite para você e até amanhã.